Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia Moura, acadêmica do curso de Educação Física da FURB, e hoje eu e meus colegas do curso falaremos um pouco sobre um artigo chamado A Pedagogia do Esporte e as Dimensões dos Conteúdos, conceitual, procedimental e atitudinal. Este trabalho ele está sendo feito pela disciplina de Pedagogia do Esporte, tendo como professor o Rui Dornelles. O objetivo desse artigo que o professor passou para a gente foi analisar as propostas metodológicas dirigidas ao ensino do esporte no ambiente escolar, discutindo as suas interfaces com as dimensões dos conteúdos. Foi utilizado a técnica de pesquisa bibliográfica, buscando sempre propostas para o ensino do esporte escolar. Nós gostaríamos de relembrar que esse artigo não foi escrito por nós, acadêmicos da FURB. Esse artigo já foi escrito. Nós vamos deixar o link do artigo aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ler. É um artigo bem válido, nós super recomendamos. Boa noite, galerinha, tudo bem? Sou o Ricardo, da quinta fase do curso de Educação Física Licenciatura. Eu vou estar passando a minha parte do trecho do artigo que o professor falou, que é identificação dos conteúdos da educação física. O autor ele fala que o aluno ele não aprende somente na escola, ele consegue aprender em praças, em escolinhas de futebol ou alguma coisa do tipo assim, que segue nesse exemplo da educação física. E também que o profissional de educação física ele sabe os conteúdos que tem que ser passado, porém ele tem que instruir o aluno a saber o porquê está passando aquilo, não chegar e jogar a bola e mandar o aluno fazer. O aluno tem que saber o porquê está fazendo aquele exercício, aquela atividade física. Então é isso, depois eu vou estar passando a conclusão do resumo inteiro e é isso, valeu aí. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica, acadêmica do curso de Educação Física da FURB. Estou no quinto semestre. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu título do texto, que seria os conteúdos da Educação Física Escolar. Então, só uma observação, só porque hoje é 1º de abril, não quer dizer que eu vou falar que é tudo mentira. Brincadeiras à parte. Então, o meu título, ele fala sobre as dimensões procedimental da educação física, tendo como base a diferença entre as outras disciplinas. E aí foi gerada uma pesquisa pela própria autora, onde ela observou 7 professores do ensino fundamental e do ensino médio, observou como eles trabalhavam e ela dava como importância a autonomia, mas quando era aplicado era mais trabalhado a parte procedimental. Então, como na prática não tinha autonomia pelos professores, aí ficou deixando essa parte de lado, que seria as dimensões, as outras dimensões, que é o conceitual, e assim, trabalhando mais as aulas práticas, esquecendo da teoria, os alunos não faziam sentido para eles. As aulas não faziam sentido porque eles não sabiam o porquê de eles estarem fazendo tal movimento ou o porquê de eles estarem fazendo tal atividade. Também ela esclarece que para ter uma formação cidadã, uma educação melhor, essa parte da autonomia seria como principal destaque dentro da educação física. Também ela relatou que não podemos deixar a teoria de lado, mas sim é de grande importância para a gente ter um entendimento do movimento, do porquê está realizando tal movimento. Sou Gustavo, da quinta fase de licenciatura de Educação Física da FURB. Vou falar sobre a parte de iniciação esportiva de dimensão procedimental, que é o que se deve saber fazer na aula. Não querendo dividir o procedimental com a formação humana, conceitual e atitudinal, mas no texto é essa divisão para uma melhor explicação do conteúdo. Eu ia falar no texto que no ambiente escolar os alunos deveriam ter modalidades esportivas pedagogicamente estruturadas para a devida aprendizagem. O que se tem como foco no texto é o desenvolvimento do fenômeno esporte, né? Que, lembrando que isso é só um dos conteúdos do componente curricular da educação física, né? Então a gente só está vendo uma parte do conteúdo. Isso teve como referência autores e obras de autores na parte de pedagogia do esporte, buscando formas mais adequadas de trabalhos para a iniciação esportiva, que é uma questão dos jogos pré-desportivos, jogos preparativos para a aprendizagem motora, que preparam para o esporte, né? Outros autores enfatizam nessa questão, pegam, por exemplo, os 4 pilares, handebol, futebol, voleibol e o handebol, como pilares, mas não deixando de usar de conectar as modalidades.
né? Usando sempre o que foi aprendido anteriormente, para posteriormente avançando na disciplina. Por exemplo, tem um autor que fala justamente do vôlei, que nem o Rui faz também, adaptar a aula, ter mais toque de bola, ter mais jogo, né? Essa é a questão. No texto dá para se entender que os autores têm como preparar o aluno, né? Conseguir fazer a aula, né? Independente da idade, individualidade biológica, adaptando, né? Incluindo eles, mudando o jogo, mudando a regra. Posso entender que os autores não aplicam uma aula, um jogo formal, né? Eles não seguem a regra do jogo normal, com todas as regras padronizadas. Então é informal e nesse caso não vira adaptativo, né? Fica mais inclusivo. Muda a regra para todo mundo poder participar, para uma melhor aprendizagem. O sentimento então tem que ser bem estruturado, bem organizado, para também haver uma melhor aplicabilidade nas aulas. E é isso, o texto finaliza basicamente desse jeito. Obrigado. O meu subtítulo é Formação Humana, Dimensão Conceitual e Atitudinal. É importante nesse tópico do estudo entender como os autores da pedagogia do esporte, eles apresentam e desenvolvem um trabalho direcionado para quem? Para a formação dos alunos. Formação essa que deve buscar constantemente o exercício da cidadania. Por isso veremos como os acadêmicos citados anteriormente, no caso os que escreveram o artigo, anteriormente na iniciação esportiva, eles se posicionaram em relação a esse assunto. Nesse artigo, os acadêmicos eles citaram vários autores que tinham suas próprias ideias e, consequentemente, sua própria opinião sobre o assunto. Eles, se eu não me engano, eles elencaram uns 7 ou 8 escritores, no caso autores, só que eu não peguei todos, porque senão esse vídeo ia ficar muito extenso. Eu peguei uns 5, se eu não me engano, e eu vou estar falando para vocês as ideias deles, que eu achei muito válida estar colocando aqui. O primeiro autor foi Freire. Na obra de Freire, ele fala de 4 princípios pedagógicos básicos, mas os autores do artigo destacaram somente 2. O primeiro deles é ensinar mais do que futebol a todos. Por quê? No sentido de ensinar não só as habilidades que compõem essa modalidade, mas também aspectos que contribuam para a formação do educando. Como o quê? Como, por exemplo, a convivência em grupo, o questionamento, a discussão, as opiniões, as ideias. E o segundo princípio foi ensinar a gostar do esporte, em que se defende a ideia de que, com uma vivência prazerosa dos alunos, eles terão a maior possibilidade de gostar dessa prática e poder torná-la habitual em suas vidas. Futebol foi só um exemplo, não precisa ser necessariamente o futebol. Essa prática não se restringe somente ao futebol, mas abrange qualquer prática esportiva. Mesquita, que é outro autor, ele enfatiza a socialização esportiva. É essencial o respeito às diferenças individuais para propiciar uma igualdade de possibilidades. Já depois trouxeram outro autor, que é Freire novamente, que diz que o esporte deve ajudar o aluno a percorrer um caminho que o leve à autonomia. A autonomia é muito importante nos dias atuais, principalmente na nossa área da educação física, e isso só será possível caso ele tenha uma compreensão da sua própria prática. De um modo geral, nós observamos a preocupação dos autores em trabalhar aspectos referentes ao que denominamos de dimensão atitudinal. Porém, apesar de existir uma identificação sobre o que abordar, falta apresentação de como esses aspectos eles devem ser desenvolvidos na prática pedagógica do professor, lá na quadra. Com relação à dimensão conceitual, sentimos uma carência ainda maior, tanto ao tocante de identificação dos temas, como ao que tange a apresentação das propostas dos mesmos. Oi galera, meu nome é Judy, eu estou no 5º semestre de Educação Física na FURB e estou fazendo a matéria de Pedagogia do Esporte. Então, outro ponto importante desse artigo é a comparação que os autores fazem entre os 3 conteúdos, o conceitual, procedimental e atitudinal. Eles acreditam que sem esses 3 não seria possível o completo desenvolvimento motor da criança. A partir disso, eles têm um instrumento muito legal que colocaram como exemplo no artigo, que é através do jogo. O jogo comporta diversos elementos importantes para o desenvolvimento humano, como, por exemplo, o respeito com o colega, a educação, e saber que nem sempre a gente ganha e que na derrota também aprendemos muito com isso. Vou estar passando a minha conclusão do artigo lido. Achei válida a leitura porque tenta desvencilhar essa educação física mais tecnicista.
trazendo abordagens pedagógicas para a gente saber o que está passando para o aluno, não chegar aí apenas rolar a bola, a gente saber tratar o aluno e saber quais são suas dificuldades. É isso aí. O que eu digo é o processo então tem que ser bem estruturado, bem organizado. Não pode não se deve dar um esporte por dar o esporte, não conectar os conteúdos, não conectar os temas, não deixar de incluir aquele aluno na aula, não deixar de aplicá-lo na aula. E aí, sobre a minha conclusão sobre o texto, eu percebi que é trabalhado mais a parte procedimental na prática, que as outras dimensões elas não são tão vistas concretamente, eles não optam para, não é trabalhada com as crianças diretamente, assim, no exercício físico ou na atividade. Então, ela se trata mais do ensinar o aluno como ele vai fazer o movimento, como ele vai executar tal atividade. Pelo que entendi, engloba mais ou menos essa parte do procedimental. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e beleza, até a próxima. Então, galera, para finalizar aí, vamos mudar essa imagem que a gente tem de professores de educação física ou técnicos que só fazem o aluno repetir e repetir, e vamos utilizar a pedagogia do esporte para mudar essa imagem. Como considerações finais do artigo, foi identificado o que e como ensinar quando os autores retratam a dimensão procedimental. Na dimensão atitudinal, há uma aproximação de ideias ao definirem o que é ensinar, porém a gente sente uma falta de uma estruturação na aplicação desses conteúdos, porque não teve. Na dimensão conceitual, observamos certa carência tanto na identificação do que deve ser ensinado, como no desenvolvimento desses conteúdos. Com base no artigo estudado, a minha colocação é que é um artigo muito válido, o link vai estar aqui embaixo, caso alguém queira ler. É uma leitura muito, mas muito válida, tem assuntos muito importantes para a educação física escolar, principalmente no século XXI, que é o século que a gente vive atualmente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Beijão!